Então, se você chegou aqui, eu estou respondendo aqui uma indagação sobre o que fazer agora, depois da aprovação da MP. O que fazer agora? Qual é o objetivo a partir de agora? O primeiro ponto é lidar com esses dois grupos, especificamente os evangélicos e o grupo agro, que ainda é muita oposição ao Lula, e especificamente os agros, né, o pessoal do agro, essa parte do agro que é contra, tem muita grana. O segundo ponto é melhorar a articulação política, que, como eu disse, teve essa situação hoje favorável. A articulação foi boa, mas ela se deve muito menos ao Padilha, que seria o responsável por tudo isso, e muito mais ao Guimarães, que é o líder do governo PT no Congresso. E o terceiro ponto é a comunicação. Então, eu estou trazendo para você a questão da comunicação, porque a comunicação, ela, como eu disse anteriormente, ela se dá hoje nas redes sociais. Então, década de 70, década de 80, até década de 90, a coisa era nas ruas. Vamos para a rua, vamos tomar as ruas e tudo mais. Agora, as ruas viraram as redes. E eu expliquei inicialmente o que aconteceu com as redes, esse fenômeno, né? Que acontece dentro do Congresso e nas redes, que é o fato de você ter, individualmente falando, centenas de milhares de pessoas que chegam nas redes, colocam a sua opinião e acabou essa história. Não tem mais aquela coisa de você, vou ver o que vai dizer o fulano de tal na Rede Globo, ou no Record, ou na Band, ou na rádio, ou qualquer coisa assim. Não, é o cara que fala. Então, essa comunicação, ela tem um novo espectro. Não se fala mais no povo nas ruas, se fala do povo nas redes. E a comunicação e a articulação, ela se dá em vários aspectos. Eu vou trazer um exemplo para você. Hoje, o Lira, ele disse o seguinte: nós temos visitas de ministros do governo em estados, e esses ministros, eles sequer avisam aos congressistas, aos deputados, que eles estão visitando. Então, muitas vezes acontece um ministro chegar até uma cidade onde tem um deputado que é base governista eleito naquela cidade, e o cara nem se quer saber disso. Inclusive, aí vamos colocar o Lira do ponto de vista pessoal e da vaidade dele. Ele fala, olha, nós tivemos lá a visita de um ministro que foi até Alagoas e que, do ponto de vista de um ministro, ele me criticou. O que você acha disso, Glais? Olha, eu acho perigoso. Porque, do ponto de vista político, ok, mas do ponto de vista de um representante do povo, você usar o seu cargo de ministro para isso é algo que não agrega. Não agrega. Não estou dizendo também que deveria elogiar, não é nada disso, tá? Não é nada disso. A verdade é que a gente precisa começar a entender que isso é comunicação. Então, eu vou até o local onde tem um deputado, um congressista, ou um grupo de deputados, enfim, que me apoia, então eu vou fortalecer, vou chamar ele para ir junto, para estar junto comigo ali na minha apresentação e tudo mais, porque ele faz parte da minha base. Então isso é uma questão de comunicação também e de articulação. Então essas questões todas, elas são importantes. E uma última questão, porque agora a gente já está esticando bastante a live. Nós tínhamos no governo Bolsonaro uma live que ele fazia religiosamente toda quinta-feira. Ali daquela live, ele levava uma quantidade enorme de informações que municiava toda a sua militância. Então toda quinta-feira havia pelo menos a live do presidente, ela era transmitida pela Jovem Pan e tal, as perguntas eram feitas e ele levava informação para todo mundo. E eu tenho percebido, houve uma cogitação, eles cogitaram
para que o Lula fizesse isso. O Lula vai fazer lives e tal. Acho difícil porque não é tão o perfil do Lula. E de fato, o Lula tem feito... O Lula é maridão agora. Então chega às 6 horas, ele vai pra Janja. Tá errado isso? Não tá errado, né? Se eu tivesse aqui, eu talvez faria isso, né? Se eu tivesse casado, enfim. Então eu não tô dizendo que tá errado, tá? Eu só tô dizendo que o que acontece? Não é o perfil dele pegar um dia da semana e tirar para fazer live. Mas nós temos mais de 30 ministros, agora definitivo. Não seria o caso? Você não acha que seria o caso, por exemplo, da gente ter pelo menos uma vez por semana um ministro falando com o povo? Não precisa ser o mesmo ministro, não. Estou dizendo, se a gente tiver 37 ministros, dá pra gente fazer quase que um ano inteiro de live se a gente for colocar um ministro, né? Pelo menos, sei lá, né? São quatro ministros por mês. Daria quase mais de 9 meses aí, né? Pra gente fazer uma live por semana com um ministro. O ministro ia fazer uma live agora, ia fazer outra só daqui a 9 meses. Mas a gente poderia começar a municiar não só a população, mas inclusive os próprios influencers, aquele pessoal que tem canal, como nós aqui, temos o canal progressista aqui, todos, municiar de informação. Nós temos uma série de realizações do governo. Gente, nós estamos chegando nesse mês 6. Tem muita coisa que o Lula fez nesse período, em 6 meses, que, olha, o Bolsonaro não fez em 4 anos. Não fez em 4 anos. E as pessoas não sabem disso. Isso não chega até o povão. O povão precisa saber. Precisa saber esses feitos. Precisa ter essa informação, precisa ter argumento. Porque hoje, eu não sei se você está aqui desde o começo da live, né? É difícil alguém ficar 2h30 numa live. Mas no começo, a gente estava aqui rebatendo as falas ao vivo, rebatendo as falas dos próprios deputados. Isso é mentira, isso está errado, não é assim, é assado e tal. Agora, eu fico imaginando, muitas pessoas vão ouvir aquilo e vão achar que está certo. Vão ouvir aquilo e falar, não, é isso aí mesmo, hein? Tem razão. Então, a gente sequer está municiando as pessoas de informação. Então, sinceramente, eu acho um erro, tá? Que a gente não comunique com as pessoas de uma forma objetiva. Acho um erro. Então, esses pontos todos que eu coloquei aqui são os pontos que eu acredito que possam melhorar a situação para o governo no que está por vir, né? Nas questões que vão acontecer. São pontos que eu considero importantes, são questões que eu considero válidas para uma reflexão e são pontos que eu considero fundamentais para o entendimento. Clayson, então o que precisa depois que aprovou a MP? Vamos comemorar? Sim, primeira coisa, vamos comemorar. Vamos comemorar, primeira coisa. Segunda coisa, vamos começar a pensar nesses grupos que estão ali dentro, que estão dentro do Congresso e que bancam a extrema-direita. Então nós temos os próprios pastores, né, esse pessoal das igrejas, que ainda estão muito contaminados pelo discurso da extrema-direita. É um discurso fácil e eles estão repetindo isso loucamente. Nós temos o agro que banca, que põe muito dinheiro. Essa questão da MP da Mata Atlântica, que foi reprovada, o projeto de lei do marco temporal, que não foi aprovado, isso tudo tem atuação direta do agro lá, e são grandes problemas que aconteceram no governo Lula até agora, junto com o decreto do marco legal do saneamento básico. E nós temos uma terceira questão, né, ou uma segunda num bloco total, que seria a questão da articulação, que melhorou um pouco em relação ao que está acontecendo agora, pelo menos o que aconteceu na aprovação da MP, né? Uma articulação em que a gente vê novos elementos surgindo,
o Padilha não se dando tão bem, mas aí chega o Guimarães e começa a fazer uma articulação que deu certo. Então não acredite que a aprovação dessa MP foi em função do Lira, porque não foi. O Lira colocou ali no máximo 120 votos e teve 337 votos. Então teve uma articulação. E nós temos uma outra questão que eu considero também muito importante, que é a possibilidade de uma mudança dentro dessa comunicação. Trazendo esses exemplos para você. A comunicação nas redes, porque hoje nós não temos mais o povo nas ruas, nós temos o povo nas redes, e essa comunicação das redes precisa ser levada a sério, e nós precisamos ter uma nova realidade do ponto de vista dessa comunicação, se adaptando à linguagem de internet e se de certa forma, se colocando dentro de uma proposta de municiar as pessoas de informação. O brasileiro precisa saber o que está acontecendo no governo Lula. Nós tivemos agora, por exemplo, o melhor índice de desemprego, ou menor, vamos colocar, desde 2015. Isso precisa ser colocado para a população, porque o Lula é o criador de empregos. E se a gente não souber explicar isso para o povo, aonde nós vamos chegar? A gente vai ficar o tempo todo ouvindo extremista de direita falar mentira. Esses pontos são alguns pontos que podem delinear os próximos passos, vamos dizer assim. O que vai acontecer depois da MP. Inclusive esse trecho da live, eu vou até fazer um vídeo só sobre ele, para colocar quais são os próximos passos depois da aprovação da MP. Quais são os próximos passos? Acho que isso aqui dá até um vídeo, porque a gente tem muitas pessoas que não acompanharam a live. A gente está nesse momento com cerca de, quase 20 mil pessoas, mas não são todos que acompanharam. Então vou deixar esse recorte aqui. Aí sempre quando eu chego no final dos vídeos, vocês já sabem, né? Eu peço para o pessoal dar o like, dê o like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Primeira vez que eu tô pedindo. Nós estamos com 2h30 de live, é a primeira vez que eu tô pedindo para se inscrever no canal. E a gente pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos também que nos ajudem, né? Você pode ajudar lá com o nosso Pix, você pode ajudar no Apoia-se, sendo membro do nosso Apoia-se, sendo membro do nosso canal, né? Sempre peço também para as pessoas nos ajudarem aí para dar essa força aqui. E a gente se encontra daqui a pouco.